Amém? Queria que vocês abrissem comigo aí Mateus 8. Quem conhece essa passagem vai relembrar e o Senhor vai estar confirmando todas as coisas. Amém? Como o Márcio ministrou aqui no início, eu creio que hoje realmente é um tempo de oportunidade que o Senhor está nos trazendo. Amém? Vamos ler todos Mateus 8, do 5 ao 13. Quem já conhece a história, é a história do centurião. Então, vamos lá. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade, eu vos afirmo, que nem mesmo em todo Israel eu achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tremendo, não é? Tremendo, aleluias. Lá no início, o servo do centurião, ele estava, a Bíblia diz, acamado, paralítico, sofrendo, à beira da morte. E por causa da fé dele, ele disse: eu não sou digno de que o Senhor venha até mim. Basta uma palavra. E eu creio que o meu servo vai ser curado. E naquele mesmo instante que Jesus disse: seja feito conforme a sua fé, ele foi curado. Amém? Olha, para os mais antigos e para os mais novos, centurião significa que é um chefe que comanda um grupo de 100. Centurião. E naquela época, ele era um oficial romano. Né? Então, um oficial romano que vivia na cidade de Cafarnaum. E ele era considerado, então, um oficial que ele era atencioso, que ele valorizava seus servos e seus subordinados. E ele também entendia de autoridade, porque ele tinha autoridade como de um comandante romano. Amém? Uma das coisas que eu queria me atentar aqui, primeiro, é que ele não era povo de Deus. Ele não era um judeu, ele era um romano. Mas ele teve mais fé do que todo aquele povo em Israel. As pessoas em Israel com certeza não tinham fé, mas a fé que ele teve chamou a atenção de Jesus. Vocês entendem isso? E é essa fé que o Senhor quer despertar em nós nessa noite. Amém? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos acostumados, nós, povo de Deus, nós nos acostumamos tanto com Deus, que Deus está disponível, que a graça que acaba virando tradição. A gente deixa de dar a devida importância e atenção ao ouvir ao Senhor. Amém? Mas este homem, mesmo não sendo povo de Deus, ele observou e ele reconheceu a autoridade de Jesus. Outra coisa que me chama a atenção desse centurião é que ele observou Jesus atentamente. Ele não fazia parte da multidão, dos que o seguiam, ele não fazia parte do povo de Deus, mas mesmo de longe, ele observou atentamente, e ele identificou que Jesus tinha autoridade, que Jesus tinha o poder de curar. E ele foi humilde. Olha, ele era um soldado de Roma, e vocês se lembram que os romanos, eles sempre foram muito orgulhosos, muito altivos, né? E ele podia ter chegado em Jesus e falar: olha, eu sou um centurião, sou quase um comandante romano, e eu gostaria que... Né? Não, ele foi humilde, Ele tinha um cargo, ele tinha muitos subordinados, mas ele sabia se submeter à autoridade. E ele foi não somente humilde em reconhecer quem era Jesus, como também reconhecer a sua santidade. Por favor, não precisa vir até a minha casa.
eu não sou digno de te receber. Basta uma palavra e o meu servo vai ser curado. Amém? Muitas vezes o que entra no nosso coração é o orgulho. E a gente fica cego e a gente não consegue agir em fé. Por isso nós precisamos dessa fé. Amém? Muitos cristãos, eles estão tão orgulhosos que eles tentam resolver os seus problemas sem pedir direção para Deus. Ah, não, eu dou conta. Ah, não, eu já sei o que a Bíblia diz. Eu já sei, se eu perguntar para o Senhor, eu já sei até o que o Senhor vai me responder. Então, eu já sei que direção tomar. E aí, você toma decisões conforme a sua escolha. Não para ouvir aquilo que o Senhor tem. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos acostumados, estamos orgulhosos em nós mesmos. Nós não estamos percebendo. Estamos vivendo uma tradição, uma religião, e não entendendo que o Senhor Jesus é uma pessoa. Amém? Aquele centurião, ele também foi ousado, porque ele podia muito bem ter ficado ali no canto dele, não é? Jesus veio para os seus, e ele não era judeu, mas ele foi ousado. Ele foi ousado, ele não ficou ali esperando. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele não era digno, mas mesmo assim, ele reconheceu que Jesus era amor e tinha compaixão. Muitas vezes nós erramos e ficamos, sabe, será que eu vou até Deus, será que eu não vou? Quando nós nos humilhamos e vamos até o Senhor, nós temos que ser ousados. O Senhor vem com graça e amor. E isso significa fé. A fé, ela nos move. Quando nós paramos para ouvir, dar atenção, significa que esse ouvir, você tem que estar disposto a uma mudança. Você tem que estar disposto a se mover, a dar um passo. E esse é o passo de fé. Amém? Essa foi a versão do centurião na versão de Mateus. Eu queria ler com vocês agora em Lucas 7. Capítulo 7, a partir do versículo 1. Lucas, ele dá uns detalhes um pouco diferentes desse centurião, e eu queria me atentar com vocês a isso, amém? Vamos lá? Lucas 7, versículo 1 ao 10. Tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao seu povo, ele entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus. Olha que interessante. Nesse momento, ele não foi direto. Ele ouviu falar de Jesus, aquele ouvir atento. Aquele Jesus, aquele homem é diferente. Ele vai fazer algo. Ele não se sentiu digno. Então, ele pediu alguns anciãos dos judeus que, pedindo-lhe, viesse curar o seu servo. Ele não foi diretamente até Jesus, mas ele pediu que alguns anciãos judeus fossem e pedissem para Jesus. Versículo 4. Estes, chegando-se a Jesus, com instância que lhe suplicaram, dizendo: ele é digno, falando a respeito do centurião, ele é digno que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Versículo 6. Então Jesus foi, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer. Imagina que o centurião está no quintal, e ele está olhando lá de longe, e ele está vendo Jesus vindo realmente. E quando ele percebe isso, imediatamente ele já manda alguns amigos. Não, vá lá e fale com Jesus. Ele não queria falar diretamente com Jesus, porque ele não se sentia digno. Ele tinha temor ao Senhor. E ele disse, enviou-lhes alguns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, mirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Às vezes, se nós formos julgar, podia falar, nossa, esse centurião não quis nem pessoalmente falar com Jesus, mas não.
Tamanho era o temor dele. E ele sabia das suas falhas, ele sabia que ele não queria se aproximar. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhecia aquilo que Jesus era e o que ele podia fazer. Primeiro, que Jesus podia curar. Não sei nem se é primeiro ou segundo, mas juntos ele conseguiu enxergar duas verdades. Segundo, que Jesus era santo e que ele não era digno. Mas ele teve fé suficiente para curá-lo. Amém? E, sabe, uma das coisas, são várias coisas que vão chamando a atenção desse centurião. Primeiro, que esses anciãos que eram judeus, eles falam da bondade. Era um homem bondoso. Ele não pensava só nele, ele pensava também nos seus empregados. Ele pensava, você vê que ele falou, olha, meu servo está aqui, ele podia falar, está quase à morte? Ah, eu tenho um monte, né, sou centurião, tudo bem se ele morrer. Não, ele se importou, Muitas vezes, quando a gente tem demais, a gente não se importa com o outro. Imagina este centurião, num cargo, numa alta posição, ele se importou com um daqueles 100. Se importou, a ponto de, mesmo não sendo digno, ele foi chamar Jesus para o curar. E isso significa que a gente põe uma fé em ação. Amém? Essa é a fé. Basta uma palavra. Olha que tremendo. Ele falou assim, ele não bajulou Jesus. Olha, Jesus, eu sou um oficial romano, está aqui, olha, um monte de presentes aqui, receba os presentes, né, o Senhor. Agora você pode vir aqui, por favor, e curar? Não. Ele também não ficou de mimimi. Ele simplesmente creu. Basta uma palavra. E eu creio que o meu servo vai ser curado. Amém? Então, essa palavra do Senhor precisa ser liberada. E é interessante que ele não era povo de Deus. Muitas vezes nós, que cremos no sacrifício de Jesus, que Jesus morreu na cruz por nós, porque ele não queria habitar em prédios mais, ele queria habitar em nós. E nós temos ministrado aqui, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. O Senhor está presente em nós. E nós não temos essa consciência, nós não temos esse temor, porque nós nos acostumamos a ser povo de Deus. Está faltando fé. Está faltando fé. Então, a fé desse centurião é muito diferente daquilo que nós, como povo de Deus, deveríamos ter. Amém? Muitas vezes a Bíblia fala lá que fé, ela é a firme certeza das coisas que você não vê, mas você sabe que está ali. Mas muitas vezes a gente vai com fé, procurando sinais, procurando milagres, procurando coisas. A gente não consegue simplesmente ler uma promessa e descansar. E crer que assim se fará, sem duvidar. Esse centurião, ele não duvidou. Ele não duvidou. Amém? Quero voltar lá para Mateus 8, perdão. No versículo, que é a parte que Jesus fala, no versículo 11, diz assim, digo-vos, depois que ele fala que em Israel inteira ele nunca achou fé, em Israel todo, em todo o povo de Deus, ele não achou uma fé igual deste centurião. E aí no versículo 11 ele diz assim, digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra é muito forte, é muito pesada. Ele está dizendo assim, daqueles que crerem, vão se juntar à mesa, vão estar nesse banquete, vão estar no céu. Mas ele fala assim, ao passo que os filhos do reino, o seu próprio povo, muitos vão ser lançados fora. E a gente entende aqui, quando fala nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, a gente já sabe que lugar é esse. Não vai estar no banquete com o Senhor. Então, hoje é um tempo de oportunidade, hoje é um tempo de visitação, hoje é um tempo que o Senhor está sondando o nosso coração. E o Senhor nos ama tanto, 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 que Ele não nos julga, Ele nos chama para perto.
Ele nos chama para perto, Ele nos chama para o arrependimento, Ele nos chama para nos voltarmos ao Senhor. Porque a nossa fé não tem sido como a fé desse centurião. A nossa fé tem sido uma fé natural. Nós temos, muitas vezes, perdido essa fé por duvidar, por não crer o suficiente, por achar que tudo é natural. Se Jesus estivesse aqui fisicamente, às vezes quando a gente chama um pregador famoso, alguém, né, a gente fica tudo assim, quer sentar na frente, aquela coisa. Mas imagina Jesus fisicamente aqui. Quando a gente começa a tomar essa consciência, a gente começa a pensar diferente. Eu não ia falar, mas eu vou falar. A série The Chosen. Por onde eu ando, eu tenho falado dessa série. Eu creio muito que essa série do The Chosen como se fala, é uma inspiração de Deus, é propósito de Deus. E quando você assiste essa série, e quando você começa a observar Jesus junto com os seus discípulos, você começa a entender que Ele realmente está. Mas Ele não está do seu lado, Ele está dentro de você. Ele habita em você. E quando nós tomamos essa consciência, precisa haver temor. Precisa haver temor. Sabe quando um pai fala para um filho, filho, fica tranquilo, eu vou cuidar. E aquela palavra se torna verdade, o filho descansa. Meu pai falou que vai me dar, ele vai me dar. É assim, essa certeza. O Senhor falou que vai dar, ele vai dar, porque Ele é um Deus justo, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus fiel. Amém? Então, nós precisamos entender que muitos, quem são esses muitos que Ele fala? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Muitos como esse centurião, muitos que não são povo de Deus, mas que ouviram falar de Jesus como esse centurião, reconheceu o poder e a autoridade dele. Ele, esse centurião, com certeza está com o Senhor. E assim, muitos virão. Mas nós temos que nos atentar, porque os que são povo de Deus poderão ser lançados fora. Entende isso? Como nós estamos. Você já parou para pensar se você vai ou se você vai ser lançado fora? A Bíblia fala que nesses últimos dias nós vamos encontrar, a Bíblia fala assim, uma palavra que ela diz assim, encontrará fé na terra. Em 1 Timóteo 4:1, fala assim, nos últimos dias muitos abandonarão a fé. Muitos abandonarão a fé. Talvez por desejar coisas, pedir coisas para Deus, egoístas, para si. Uma das coisas que eu pensei nesse centurião, ele não foi atrás de Jesus para pedir algo para ele. Ele foi para Jesus para pedir algo para o próximo. Entende isso? Isso é ser reino de Deus. Nós não temos que pedir para nós, nós temos que pedir para o próximo. Porque quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Amém? Então, nós temos que viver, nós temos que parar. E o Senhor me deu essa outra palavra que eu quero compartilhar com vocês. Que nós estamos vivendo a mornidão da igreja de Laodiceia. Vamos abrir lá em Apocalipse 3. A Bíblia digital é que nem a de folha, viu? Ó, até você encontrar, você demora um pouquinho. Olha, eu vou falar. Infelizmente, a gente tem vivido como Apocalipse 3, a partir do verso 14. A gente não tem vivido pela fé, não, na palavra de Deus. Infelizmente, a gente tem vivido por vista, a gente tem vivido por medo, a gente tem vivido por aquilo que as mídias falam. E tem muita mídias cristã que estão falando besteiras. Sabe? Cuidado, porque a Bíblia fala que o anticristo ele vai sair de dentro da igreja. Por isso que Jesus advertiu, muitos filhos do reino serão lançados para fora. Então, o problema, sabe o que é? É que a gente acha que está tudo bem e que a gente vai dar conta. A gente não quer pedir ajuda. Afinal de contas, se eu pedir ajuda, eu vou estar me expondo. Afinal, se eu pedir ajuda, o que vão pensar de mim? Então, eu dou conta. E o eu dou conta não gera fé. O eu dou conta, você pode ser
expulso e não participar desse banquete do Senhor. Amém? Acompanhem comigo aí, então, Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha Deus, Jesus falando conosco. Não olha para o teu vizinho, não pensa em quem não está aqui não. Essa palavra hoje é para nós. Amém? Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, o que nós dizemos para nós mesmos? Estou rico e abastado, e eu não preciso de coisa alguma, nem sabes, aí Jesus falando para nós, que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Nossa, Nathalie, eu vim aqui na sua igreja para ouvir essa palavra. Essa palavra é o Senhor quem está nos dando. Porque nós, muitas vezes, precisamos de um espelho para enxergar quem nós somos. Muitas vezes, nós somos prepotentes. Nós estamos tão orgulhosos que nós estamos cegos. Quando diz, eu sou rico, sou abastado, às vezes as pessoas se escondem num trabalho. Olha, eu tenho um excelente trabalho, eu ganho bem. Eu tenho um bom casamento, eu tenho um bom namoro, eu tenho uma faculdade, eu tenho bons amigos, eu me relaciono super bem. Eu tenho 1 bilhão, bilhão é pouco, é muito? 1 bilhão de likes. Olha quantos são meus seguidores. Eu sou top, eu estou abastado. Eu não preciso de nada. Deus, Ele é tão bom, tão justo, tão amoroso, que Ele está hoje aqui tratando conosco. E Ele está falando assim, querido, querida, você não sabe, mas você, no fundo, você é infeliz. No fundo, você está miserável. Você está pobre. Você está cego. E você está nu. E aí ele fala assim, versículo 18. Aconselho-te. Eu amo Jesus por isso. Porque Jesus não é aquele que fala assim, sabe como as pessoas que gostam de julgar e apontar dedo para a nossa vida? Ah, você falhou, você pisou na bola, e aí a gente entra no cancelamento, né? Te cancelo, você não fez o que eu queria, não é mais minha amiga, já te cancelo, não é assim? Não, Jesus, Ele nos mostra onde nós estamos errados, porque Ele quer que a gente volte a acertar. Ele quer que a gente se volte para Ele. E aí Ele fala assim, Ele é tão educado, que Ele fala assim, eu aconselho você. Eu aconselho, versículo 18, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Jesus quer que você seja rico. Vou entender a riqueza. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Jesus não quer te expor, Ele quer te curar. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aí ele fala no 19, eu repreendo a quem eu amo. Ele repreende a todos que Ele ama. Nós sabemos que lá em Hebreus ele fala que quem não é repreendido, quem não é corrigido por amor, é filho bastardo. Sabe? Eu não ligo, faça o que você quiser. Mas quando um pai, uma mãe fica em cima do filho, quer que o filho acerte, é porque ama. É porque ama. Se o pai e a mãe não amassem, ai, meu filho está lá e foi a escolha dele, e problema é dele. Não, Deus, Ele repreende e disciplina a quantos Ele ama. E aí Ele diz, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o centurião ouviu aquela voz, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É aquela passagem de Mateus que ele fala que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e eles vão sentar num banquete, junto com Abraão, com Isaac. É esse banquete que o Senhor quer que nós tenhamos. Mas pode começar aqui na terra, não é só lá no céu não, começa aqui. Amém? E aí ele fala assim, 21, ao vencedor, dar-lhe-ei. Por que Jesus fala ao vencedor? Porque você muitas vezes se olha como um derrotado, mas o Senhor sempre te olha pela identidade que Ele te chama de filho.
E Ele quer que você seja um vencedor. Ele quer que você saia da sua posição e entre na identidade que Ele te deu. Para isso, Ele precisa te repreender e Ele precisa te disciplinar. E nós precisamos nos arrepender e obedecer. E aí Ele fala, ao vencedor, estou torcendo por você, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Veja, é uma palavra muito forte. Lá em 1 Timóteo 4:1, como nós falamos, porque você abandonou a sua fé. Você abandonou a sua fé. Eu vou te dar um conselho. Compra de mim ouro refinado, vestes brancas, colírio para os teus olhos. Porque, na verdade, nós estamos pobres, cegos e nus. Sabe o que isso significa? O povo de Deus, olha a pandemia. A igreja não foi relevante nessa pandemia. A igreja podia ter sido, podíamos ter tido uma história que nós vamos contar para os nossos filhos diferente. A igreja foi tão relevante que ela ia em todos os lugares e onde os filhos de Deus tocavam eram curados. Não foi isso que aconteceu. Nós estávamos cegos, a igreja parece sem direção. Tudo que está acontecendo. Nem vou entrar na parte, que nós temos que orar por esse tempo de política. Cristãos divididos. Cristãos estavam divididos com a vacina, se tomava, se não tomava. Nós estamos desse jeito. Cadê a nossa fé? Nós estamos andando no engano. Por quê? Porque a gente se acha suficientemente rico, nós estamos bem. Olha, não mexe comigo. Não mexe comigo. E olha, se você quiser tratar muito comigo, eu vou para outra igreja, viu? Não precisa tratar comigo não, que eu vou para outra igreja. Não mexe comigo, eu estou bem. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos, porque o Senhor está falando. Se você olhar lá, dentro de você, na verdade, será que você está assim? Quantas pessoas a gente vê assim o Instagram delas, o Instagram delas, e parece aquela coisa, nossa, que vida perfeita, que coisa maravilhosa. Ela posta aquelas coisas, tudo. Depois que ela termina de postar, você vê que aquilo não era uma verdade. E Deus não te chamou para você viver alimentando isso daqui. Não. Isso aqui precisa ser um canal de bênção. Para você conversar com pessoas do outro lado do mundo, em vídeo, você pode colocar a palavra do Senhor, você pode colocar a verdade. Mas não viver nisso. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos felizes, para sermos ricos. Ele nos chamou, ele fala, venha, compra de mim, ouro fino, refinado. Nós precisamos entender como esse centurião. Gente, esse centurião não era povo de Deus. E ele reconheceu a santidade, reconheceu a justiça, reconheceu a autoridade de Jesus. A igreja não tem reconhecido a autoridade de Jesus. Se nós reconhecêssemos a autoridade que Jesus tem, nessa palavra, e ele foi lá e deu essa autoridade para nós, quando ele resgatou, lá na cruz, quando ele ressuscitou, ele falou, aqui, eu tomei a chave do diabo, eu estou dando para a minha igreja, essa autoridade eu dou para vocês governarem o mundo, não para benefício próprio, mas para os outros. Nós não temos vivido essa verdade, nós não temos vivido essa autoridade. Por isso Deus fala, você pensa que você está bem, você é um miserável, você não está enxergando. Você acha que os talentos que eu estou te dando, que você tem, é seu? Você não está enxergando. Você precisa comprar coisas erradas, que você mesmo pensa a seu respeito. Sabe, muitas vezes você fala assim, eu não vou dar certo, essas coisas não são para mim. Ai, meu pai tinha razão mesmo, eu sou um burro. Sabe, são palavras malignas lançadas sobre a sua vida que não é a identidade que Deus tem para você. Então você se veste de uma vestimenta que você acha quem você é. Ah, não, estou cansada, não dá certo, tudo dá errado. Agora, quando você começa a pensar quem você é em Deus, começa a ler isso aqui, quem eu sou em Deus, quem Deus me chamou, você começa a renovar a sua mente com a palavra de Deus. Eu sou filho amado.
eu sou filho amado. E você começa a tomar posse dessa palavra, as suas vestes tornam brancas. Sabe? Deus começa a colocar em você a identidade de Cristo. Senhor, eu não quero mais. Eu vou começar a entender e andar pelo que o Senhor quer. Então eu aconselho que você compre nessa noite essas vestes, que você aceite o que já fez por você na cruz. Amém? Sabe? Não importa. O que passou, passou. É daqui para frente. O Senhor hoje está sondando os nossos corações. É um tempo da oportunidade de deixarmos de sermos mornos e realmente entendermos quem Deus é. Se realmente queremos que a Trindade que habita dentro de nós, queremos viver isso que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Porque Ele fala assim, ninguém no mundo está vendo o que você acessa aqui, mas Deus está vendo. Deus te conhece no secreto. Deus te conhece no secreto. E por isso Ele te chama nessa noite. Fala, vem para cá. Você está pensando que você está no caminho certo, mas está torto. Mas eu quero te ajudar. Vem, compra de mim ouro fino. Compra de mim vestes brancas. Compra de mim colírio. Amém? Começa a se encher dessa palavra. Nós estamos vivendo os últimos dias que muitas pessoas têm falado, falsas profecias mesmo. Sabe? E se a gente, como a gente vai discernir se a gente não conhece? Então, qualquer voz que falar, nós estamos ouvindo. E a gente está vendo que está cheio de fake news aí. Você vai ser guiado pelo quê? Você vai ser guiado pelo quê? Pela palavra. Nós temos que realmente ponderar. Aquilo que ela está falando está de acordo com a palavra? Porque senão nós vamos ser levados como ventos de doutrina. Para um lado, para o outro. Vamos continuar sendo enganados. Amém? Então nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus, o perdão de Jesus, como aquele centurião que ele reconheceu que ele não era digno, mas ele aceitou. E não só aceitou, como ele tomou posse. Ele tomou posse. Jesus, sim, ele pode curar. E eu creio. E eu creio. Amém? Nós temos vivido uma cultura que quer acabar com a autoridade. Vocês já perceberam isso? A cultura que a gente vive, ela quer acabar com a autoridade. A autoridade de pais e filhos, se você assiste as porcarias da televisão, não existe filho respeitando pai e mãe. Não. Não tem. Ainda mais com outras coisas que estão acontecendo, não existe autoridade. Na família não existe autoridade. Sabe, chefes e subordinados, quantas pessoas jovens mudam de emprego o tempo todo? Não aguentam passar por aquele processo, sabe? Nós mais velhos, a gente tinha que aguentar, como diz, né? Engolir um sapo, né? Engolir dois, engolir até uma lagoa para segurar aquele emprego. Hoje, se meu chefe, essa geração nova, se o chefe falar mais alto, já vou para outro emprego, não vou suportar. Quem é ele para falar isso? Essa cultura está tentando roubar essa autoridade. Pastor e ovelha. Tudo bem que nesse caso tem pastores que eles acabam usurpando dessa autoridade. Não é autoridade, vira autoritarismo. Mas eu vou me submeter a esse pastor? Não, ele não está falando o que me agrada. Não, tô fora, tô indo para outra igreja. Por problemas de autoridade. Maridos e esposas. Ai, amiga, agora foi demais, né? A mulher se submeter ao marido, principalmente se o marido, ele é um homem de Deus. Você deve se submeter, porque é uma proteção. Amém? Se o marido não é de Deus, você deve honrá-lo, não desrespeitá-lo. Honrá-lo. Você só vai discordar se ele pedir para você fazer algo que a palavra de Deus não permita que você faça. No demais, honre o seu marido. A esposa sábia santifica o seu marido. Entende como está tudo distorcido? A autoridade está distorcida. E quando vem alguém um pouco mais forte, alguém que vem repreender, não, olha o autoritarismo, vamos rejeitar. Sabe, a gente está virando uma geração muito mimimi, tudo perdido. E sabe o que acontece? Continuamos pobres, cegos e nus, porque nós ficamos ansiosos, nós não sabemos para onde vamos, não temos direção, ficamos perdidos, porque não reconhecemos as autoridades que Deus estabeleceu. Uma das autoridades que Deus estabeleceu, a Bíblia fala, ore.
pelos seus governantes, porque é Deus quem estabeleceu. É Deus quem vai estabelecer o presidente. É Deus. Por isso, ore antes, para que seja um presidente correto, que seja o presidente que Deus quer. Não que nós queremos, mas aquele que Deus quer. E quando esse presidente entrar, bom ou mal, nós temos que nos submeter. Isso é autoridade. Quando nós não submetemos, perdemos a autoridade, bagunça tudo. Aquele centurião, ele tinha autoridade. Ele falou assim: Jesus, eu entendo a sua autoridade, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu não sou só um homem que mando em todos abaixo, mas eu também me submeto ao comandante romano. Então eu sei que quando eu falo para o meu servo, vai e faça, ele vai e faça. Quando eu falo para o outro, vem e pegue aqui, ele vem e pega aqui. Então eu entendo que basta uma palavra, e o teu servo vai ser curado. Márcio tem ministrado aqui que toda obediência é uma proteção. Vou te falar algo. Se tiver um homem e uma mulher de Deus, que te der uma direção, obedeça, não questione. Por quê? Porque você vai estar protegido. Quando você obedecer essa palavra, fica tranquilo. Pode vir Covid que vier, sei lá, qualquer enfermidade, o governo, estão falando agora que vai ter fome. Fica tranquilo. Você está obedecendo essa palavra? Você tem que descansar. Porque essa te traz proteção. Entende? Compra dessas vestes. Esta é a verdadeira veste. Isso é que verdadeiramente tem que ocupar a nossa mente. Quando a gente vai ler a Bíblia, mesmo no aplicativo do celular, dá sono. Mas quando a gente entra nas redes sociais para ver a vida dos outros, misericórdia, vai 1, 2 horas. Não é assim? Vocês são diferentes de mim, né? Então nós temos que realmente focar. E isso tem sido uma estratégia. Quando nós entendemos e reconhecemos as autoridades, nós temos uma proteção. É muito importante isso. Muito importante. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós não podemos ter medo de confrontar. Nós temos que falar sempre a verdade. E a gente não precisa ter medo de ser cancelado. Como foi falado aqui no início, Deus tem um propósito para todas as coisas. Se algumas pessoas te cancelarem, se dê por feliz e satisfeito. Foi Deus quem permitiu. Se aquelas pessoas não estão te fazendo bem, não precisa cancelar. Mas também não caminha junto. Ore. Tenha estratégia de poder alcançar com amor e graça. E não cancelar. Amém? E quando Deus nos repreender e nos disciplinar, sintamo-nos amados. Amados. Filhos amados. Filhos amados. Está na hora da igreja tomar de volta essa autoridade. Se nós não reconhecemos a autoridade do Senhor Jesus, como nós podemos usar a autoridade que Ele nos deu para governar? Me fala. Me fala. Nós precisamos ser. E é interessante que esse centurião, ele era zeloso, ele era muito conhecido até pelo povo cristão, pelo povo judeu. Os anciãos judeus reconheciam, porque ele era um chefe muito zeloso. Vocês já viram o chefe ser zeloso com os funcionários? Vocês já viram isso? É raro, né? Vamos combinar? É raro. O patrão pensa mais nos objetivos lá, e se o funcionário faltar por dor de barriga, ai Jesus, quem mandou ter essa dor de barriga? Né? Mas esse centurião não, ele era zeloso. E esse é o nosso Deus, ele é zeloso conosco. E ele fala para nós também sermos. Porque às vezes a gente se cobra de nós mesmos. Então nós precisamos nos arrepender e receber essas vestes novas, receber esse ouro puro que é a presença do Senhor, entender que a presença do Senhor está em mim, a presença do Senhor está em nós, e colocarmos colírios. Quando alguém do Senhor fala com você em amor, não se sinta autossuficiente. Não, eu já sei. Não, reconheça. Mas eu vou te dizer algo, se você tiver
realmente, tete a tete com essa palavra, o próprio Deus vai te revelar. Porque não tem como você começar a ler essa palavra e não ser confrontado nas suas limitações e dificuldades. Porque é para isso que o Senhor nos chamou, para nos arrependermos de nossas coisas e reconhecermos quem Ele é e recebermos aquilo que Ele tem para nós. Amém? Temos ministrado aqui, você não precisa ir atrás dos seus sonhos, porque o coração do homem é enganoso, sabia? O coração do homem é enganoso. Eu tenho tal sonho. Acho que esses dias atrás eu falei com uma pessoa, ela estava assim, eu estou decepcionado com Deus, porque eu já sou velho, e Deus não realizou nenhum dos meus sonhos. Eu falei, que bom, porque Deus não está aqui para realizar nossos sonhos. Deus está aqui para colocar, vamos colocar assim essa palavra, os sonhos, os propósitos dEle em nós. Quando a gente entende qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, nós vamos fluir. Nós vamos fluir, não vai ser pesado, sabe? Aquilo que Ele tem, as portas vão começar a se abrir. Amém? Então, vamos deixar o Senhor hoje, Ele realmente abrir, sondar os nossos corações. Se desarma, ninguém está aqui para te julgar. Pensa que o Senhor está aqui, tocando com cada um de nós. Eu me incluo, porque o Senhor, antes de eu trazer essa palavra, Ele falou muito comigo. Amém? E nós precisamos disso. Sabe, a palavra tem falado que o amor de muitos tem se esfriado. Quantas pessoas que você conhece, que estavam firmes com Jesus e hoje não estão mais? O amor de muitos tem se esfriado. 1 Timóteo 1,4 nós lemos, muitos estão abandonando a fé, muitos estão sendo enganados. Mas e você? Qual é a tua escolha? Você não está sendo nem frio e nem quente. Mas o Senhor está aqui hoje te chamando, porque Ele quer que você seja vencedor. Ele quer que você troque as suas vestes. Ele quer que você realmente receba dEle e venha ceiar com Ele. Amém? Então nós precisamos disso. E enquanto nós vivemos aqui nessa terra, Deus tem muitas promessas para as nossas vidas, muitas. Mas eu quero compartilhar hoje só uma delas. Eu queria que você abrisse aí comigo em Isaías 58, versículo 11. Amém? Isaías 58, versículo 11. Desde que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, na verdade eu vou falar, essa palavra aqui, esse versículo aqui, eu acho que o Márcio ministrou uma vez e foi tanta chama dentro de mim, tanta verdade dentro de mim, que eu comecei a meditar muito nele. E hoje ele está fazendo parte dessa palavra, dessa ministração, e eu tenho vivido isso na minha vida, amém? O Senhor o guiará constantemente, fartará a sua alma, em outra versão diz, os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Que tremenda essa palavra. Você imagina que o Senhor, Ele não vai te guiar só aos domingos, ou só às quintas-feiras que nós temos uma reunião de oração e que Deus dá uma direção através de quem estiver à frente. Não, o Senhor promete, Ele garante que todos os dias, constantemente, sempre, Ele vai te guiar. Ele não vai somente te guiar, como nós temos falado, Senhor, o que eu faço hoje? Entregamos o nosso dia ao Senhor. O que o Senhor tem para mim hoje? Tenha certeza, convicção, fé, que Ele vai te guiar. E Ele está com você. E Ele não somente te guia, mas Ele vai dizer assim, Ele vai fartar a sua alma. Fartar a sua alma não é dar aquilo que você quer. Fartar a sua alma numa terra ressequida pelo sol. A Bíblia fala, Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês vão vencer também. O mundo jaz no maligno, aqui não é paraíso, aqui não é céu não, aqui é terra ressequida do sol. Mas nessa peleja, nessa terra ressequida do sol,
o Senhor nos garante a nossa alma. Como assim, Nathalie? Simples. O turbilhão de notícias, de desastres, de bagunça, está vindo e está caindo. Você está num lugar de segurança. A tua alma está em paz. O teu coração está em paz. Você está sem ansiedade. Você não tem medo do dia mau. Porque você está firmado no Senhor. Vai acabar a gasolina, vai faltar comida, vai aumentar não sei o quê, você perdeu o emprego, tanta desgraça está acontecendo. Você vai falar assim, alma, volta para as vestes que o Senhor nos aconselhou comprar, para essa palavra. Eu não vou temer o dia mau, eu não vou temer de ficar sozinha. Teve um louvor tremendo, eu só tenho o Senhor aqui na terra. Quando você coloca o Senhor como prioridade aqui na terra, Ele te dá amigos e filhos, irmãos em Cristo de verdade. Entende isso? A gente não está sozinho. Fartar a alma, a gente estava conversando há pouco tempo aqui, né? Que depois dessa pandemia, o que aumentou, né? Acho que os psicólogos estão ficando enriquecidos, porque o que aumentou de criança, jovens e velhos indo para psicólogo, fazendo terapia, né? Com a cabeça toda piradinha, imagina. A Bíblia fala que a sua alma vai ser farta, que você vai descansar no Senhor. Amém? E, numa terra ressequida pelo sol, fortalecerá os seus ossos. Esse fortalecerá os seus ossos é a cura, é a saúde, é a provisão. E olha que coisa mais tremenda. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Esse jardim regado significa que tudo que Deus tem não é só para você, mas é para o próximo. Sabe, um jardim regado com flores, com árvores frutíferas e alguém recebendo do seu fruto? Você imagina que um jardim ele não pode ser bem regado o tempo todo. Às vezes falta, em época de chuva, de seca, falta água. Mas aqui, essas águas, elas não vão faltar. É uma promessa do Senhor para nós. Amém? E para acabar, eu queria ler o que seria fé, o que é fé, em Hebreus 11:1. O que é a fé? Ora, a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam. A gente espera aqui. E a convicção de fatos que ainda não se veem. Amém? E aí, depois você pode ler na sua casa, Hebreus 11 é maravilhoso, te enche de fé, porque ele fala de cada um dos seus filhos que obtiveram fé. Amém? Eu não vou ter um tempo aqui para falar, mas que você possa realmente entender. E quando eu estava preparando essa palavra, foi interessante que eu queria falar sobre fé. Mas eu estou chegando no final da ministração e eu nem comecei a falar, a ensinar o que era fé. Por quê? Porque primeiro a gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa primeiro sair dessa mornidão. Primeiro o Senhor precisa sondar os nossos corações. A gente precisa sair desse lugar de que achamos que está tudo bem. E precisamos voltar a depender do Senhor. Voltar ao primeiro amor. Amém? Nós precisamos mesmo, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, a sua fé vai ser aumentada a partir do momento em que você começa a ouvir, a se encher da palavra de Deus. Não do que as redes sociais têm falado, não do que os jornais têm falado, não, mas aqui, do que a palavra de Deus tem falado. Amém? E eu quero acabar também falando sobre um filme que foi lançado no final da pandemia. Não Olhe para Si. Assistir esse filme? Quem não assistiu, eu sugiro que assista. Ele foi bem interessante mesmo. Mas esse filme foi lançado no finalzinho da pandemia, Não Olhe para Cima, Netflix. E são cientistas, uma cientista jovem e um cientista mais idoso, não tão idoso,
Vou acabar com o personagem principal. E eles descobrem que um meteoro muito grande, ele vai atingir a Terra. Por isso que fala, não olhe para cima. E o que acontece é que esses cientistas correm para tentar evitar isso. Então, eles vão ao governo, eles vão a todo mundo que teria poder para mudar essa situação. E realmente mostra que poderia ser evitado. Mas a ganância ao poder falou muito mais forte do que realmente salvar. E aqueles cientistas mostram o tempo todo na cena que eles estão correndo e tentando e sofrendo para tentar fazer alguma coisa. E eles não conseguiram fazer. No final, um até acaba se perdendo, depois volta. No final, é muito interessante, que é o que mais me marcou. É uma das últimas cenas do filme, eu só assisti uma vez. Mas eles pegam os cientistas, e até algumas pessoas se juntam ao grupo que acreditam neles, e falam, bom, o meteoro está vindo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um Thanksgiving, nós vamos fazer um jantar de ações de graça, vamos estar aqui junto. E aparece, o filme não é cristão, então aparece um rapaz, provavelmente desviado, mas ele lembra, naquele momento, que está todo mundo junto na mesa, ele lembra da oração que a mãe dele fazia. E ele falou, vamos dar as mãos e vamos orar. E aí eles agradecem, e a sensação é de dever cumprido, tristes, mas um dever cumprido. E aí o meteoro vem e acaba com tudo. Eu fiquei impressionada com aquela cena, porque eles poderiam estar desesperados, chocados, mas eles estavam tão bem, quietos, calmos, preparando o jantar, deixando acontecer, no momento esperando. Sabe o que eu pensei? Meu Deus, é isso que o Filho de Deus tem que estar, pronto, pronto. O Filho de Deus, os filhos de Deus têm que estar prontos, não só para a volta de Jesus, mas para toda e qualquer bagunça que acontece, todo e qualquer caos. Aonde você chega no seu trabalho, se tem caos, ali o caos não pode te dominar e nem te trazer desespero. Mas você precisa estar pronto ali, com calma, fazendo um jardim regado, usando a autoridade do Senhor e podendo mudar aquele ambiente. Nós não vamos conseguir resgatar a todos. A Bíblia fala que o caminho é estreito. E o caminho largo é da perdição. Mas o caminho do Senhor, ele é estreito, da salvação é estreito. Por isso ele nos convida e ele nos chama. E quantos mais de nós pudermos estarmos juntos para esse banquete, até a volta dele, ou até que ele venha e nos leve antes, tem que ser nessa certeza de paz. Não em tribulação, não perdidos, não desesperados. E pior, enganados, achando que nós estamos dando conta de tudo e que está tudo bem. E no final não está. Amém? Que essa palavra realmente toque ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus continue ministrando ao seu coração e que você realmente venha comprar do Senhor ouro puro, vestes novas, brancas e colírio para os seus olhos. Em nome de Jesus. Amém?